O site da Câmara de São Mateus estampa matéria jornalística sobre a inauguração da nova sede da Câmara de São Mateus no centro da cidade, com o seguinte título, abre aspas, com o governador Casagrande, Paulo Fundão transforma sonho em realidade ao trazer a Câmara para o coração de São Mateus. Fecha aspas. Até aí nada demais. Nós mesmos destacamos aqui neste espaço que, além de ser uma promessa feita ao assumir a presidência da Câmara de Vereadores, o sonho de Paulo Fundão era homenagear o pai dele, Matheus Cunha Fundão, o Teteu, na nova sede do Legislativo, e que não mediria esforços para isso. Já destacamos também que não deu certo o plano original de construir a sede própria no terreno do bairro Ideal, e o plano B foi pedir à Prefeitura os prédios que Daniel Santana abandonou na Avenida Jones dos Santos Neves e instalar nesses locais a sede da Câmara Municipal. O texto eufórico da Secretaria de Comunicação é uma tremenda bajulação ao presidente Paulo Fundão. Diz assim, abre aspas, arte, cultura, história, política e muitos sorrisos de quem se deleitava em vivenciar uma noite para ficar na história de São Mateus. Conduzida no padrão da gestão democrática e inclusiva do vereador presidente Paulo Fundão, a cerimônia de inauguração da nova sede da Câmara Municipal de São Mateus foi uma celebração à harmonia, ao otimismo e às parcerias que promovem desenvolvimento em prol do brioso povo de São Mateus. Uma pausa aqui para algumas observações. Eu sempre digo que quem chega hoje a São Mateus ou um estudante do ensino fundamental 1 que se depara com um texto desses, compra fácil a ideia de que Paulo Fundão é o baluarte da democracia e da harmonia entre os poderes. Mas não precisa nem ser tão esclarecido como os internautas que acompanham aqui o nosso Censura Zero para comprovar a mentirada por trás desse texto, redigido na onda do juridiquês do presidente Paulo Fundão. Mas vamos prosseguir aqui na leitura do texto da matéria oficial da Câmara. Abre aspas, e coube ao governador Renato Casagrande, convidado de honra e que honrou seus parceiros mateenses, trazer mais um presente ao berço da cultura capixaba, com anúncio de repasse de 8 milhões para a revitalização do sítio histórico Porto de São Mateus. Sem qualquer dúvida, o 8 de novembro, conforme cravado nas placas inaugurais dos imóveis, é uma data para a posteridade, um legado da atual legislatura que trocou as desavenças do passado por uma atuação propositiva e conciliadora, sem abrir mão dos debates peculiares da ação parlamentar. Fecha aspas. Bem, aqui cabe mais um adendo importante. Nós já adiantávamos que o governador Renato Casagrande poderia fazer algum anúncio na cerimônia de inauguração, porque é praxe isso acontecer. Todo recurso é sempre bem-vindo, mas a crítica que nós fazemos é que o prefeito Daniel Santana deixou o Porto Histórico abandonado por 6 anos, 2 deles com os atuais vereadores, e nada foi feito pelo patrimônio que é símbolo da cultura e o principal ponto turístico de São Mateus, sem nenhuma reclamação ou solicitação desses nobres edis atuais. Pelo contrário, Daniel esbanjou dinheiro nos pregões milionários para shows em Guriri, com essa política atual de que turismo é abarrotar Guriri de gente, aumentando os índices de briga, uso de drogas e crimes no balneário. Cada pregão milionário para shows em Guriri não saiu por menos de 10 milhões de reais desde 2017, primeiro ano da gestão dele. E não à toa, o Ministério Público Estadual tem ações na Justiça para apurar esses gastos absurdos da gestão Daniel. Somente na festa da cidade, realizada em setembro deste ano, o prefeito gastou mais de 12 milhões de reais. Sem nenhuma fiscalização de vereador, só elogios. Você há de se recordar que a rua de acesso ao porto, aquela ladeira, ficou intransitável por quase um ano em 2019 por conta da irresponsabilidade do prefeito Daniel em dar ordem de serviço para uma obra que estava com empenho cancelado pela Caixa Econômica Federal. Nós registramos isso aqui. Os casarões estão caindo aos pedaços e esses 8 milhões são apenas um cheirinho para, de fato, poder haver a revitalização. Você que é mais interessado, interessada nas coisas de São Mateus, anote aí essa data, 8 de novembro de 2022. E vamos ver quando haverá de fato a revitalização do sítio histórico Porto de São Mateus, pois nós vamos comparar aí as datas e o que vai ser feito com esses 8 milhões. Mas vamos prosseguir aqui.
lendo a reportagem oficial da Secretaria de Comunicação da Câmara de Vereadores sobre a inauguração do Palácio Teteu. E aí, meus amigos, que vem a parte mais dura desse material distribuído para emissoras de rádio e TV, para jornais impressos e sites de São Mateus e de fora do município. Observem, por exemplo, o subtítulo, abre aspas, Tributo à Gratidão. E o texto diz assim, com as presenças dos deputados estaduais Alexandre Quintino e Janete de Sá, dos prefeitos Daniel Santana e André Sampaio de Montanha e também presidente do consórcio Prodinorte, de vereadores de municípios vizinhos e de secretários estaduais e municipais, além de lideranças de instituições militares e civis, a cerimônia inaugural do Palácio Legislativo Mateus Cunha Fundão foi prestigiada pela população em número surpreendente e por familiares de homenageados que dão nomes a ambientes dos imóveis inaugurados. Fecha aspas. Meus amigos, que aberração! Ao contrário do que a Secretaria de Comunicação da Câmara de São Mateus, mal orientada por Paulo Fundão, tenta esconder, na verdade, é exatamente o contrário. A inauguração da nova sede do Legislativo foi um tributo à ingratidão, como nós já destacamos essa semana. Paulo Fundão é bastante conhecido na cidade por ser bajulador de autoridades, de empresários e pessoas que tenham condições de dar a ele algum tipo de benesse, de favorecimento pessoal ou político. Então a gente entende essa rasgação de seda dele com o prefeito Daniel Dassaí, que foi quem o colocou na presidência da Câmara, e com o governador Renato Casagrande. Agora, mais uma vez nós registramos que quem assinou a Lei 2019/2021, em 9 de dezembro de 2021, cedendo os 2 imóveis da Prefeitura de São Mateus para uso da Câmara Municipal por 30 anos, podendo ser renovados por mais 30, foi o então prefeito em exercício Ailton Cafeu. O vice-prefeito assumiu a prefeitura no período de 3 meses em que Daniel foi preso pela Polícia Federal e ficou afastado do cargo por decisão da Justiça. Mas esse tributo à ingratidão de Paulo Fundão e Daniel Dassaí sequer colocaram lá o nome do vice-prefeito Ailton Cafeu na placa de inauguração da nova sede do Legislativo. Citar em discurso? E aí, muito menos. E olha que Cafeu assinou essa lei a contragosto dos servidores e da comunidade mateense, que clamava pelo retorno da prefeitura para os prédios do centro da cidade. Cafeu atendeu ao pedido de Paulo Fundão e assinou a lei de cessão dos prédios para que o homem do Camarão VG homenageasse o pai dele, instalando ali o Palácio Legislativo Mateus Cunha Fundão. Paulo Fundão e Daniel Dassaí usaram o governador Renato Casagrande e deputados estaduais nesse ato de ingratidão histórico. Quiseram apagar da história o nome de Ailton Cafeu como vice-prefeito e prefeito em exercício de São Mateus. Eu não sou aqui advogado e nem estou querendo atuar na defesa de Cafeu. Estamos retratando o fato concreto que aconteceu. E o historiador Eliezer Nardotto deveria registrar, porque ele cuida disso, que este é um fato para entrar para a história de São Mateus. O prefeito e o presidente da Câmara, com o apoio dos outros 10 vereadores, num tributo à ingratidão, se apossarem da Lei 2019/2021 para aparecer diante de toda a sociedade de São Mateus e do Espírito Santo e rejeitarem o autor da lei, aquele que assinou e possibilitou toda a ação de implantação das novas instalações da Câmara Municipal de São Mateus. Daniel e Paulo Fundão colocaram até o padre Patrick Vanderlei, pároco de São Mateus e diretor da Rádio Cairós FM, e o pastor Robson Aurélio, que é presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de São Mateus, para, entre aspas, legitimar esse tributo à ingratidão de forma maldosa, cínica e dissimulada. Mas não acabou por aí não, tá? Desculpem um vídeo longo, mas a gente tem que registrar essas aberrações históricas para lembrar, daqui a 2 anos ou mais, quando essas figuras estiverem pedindo o voto do povo mateense para prefeito de São Mateus, trazendo essas autoridades de fora e até usando lideranças religiosas para abonarem suas possíveis candidaturas. Eu não sei o que publicaram a Rede Sim, a Tribuna do Cricaré, o Jornal da Anjinha, outros veículos de comunicação que registraram a inauguração da nova sede da Câmara de São Mateus, mas nós aqui do Censura Zero não acolhemos e nem passamos de goela abaixo dos nossos internautas e leitores
essa história fantasiosa de Paulo Fundão e seus comandados na Câmara, não. Nós temos senso crítico, responsabilidade com a informação e o dever de agir sempre pautado na verdade dos fatos. Olhe outro subtítulo da matéria oficial da Câmara de São Mateus sobre a inauguração do Palácio Teteu. Abre aspas. Gratidão e reconhecimento. Que absurdo, gente. E continua assim, ó, abre aspas. Último a discursar, o vereador presidente Paulo Fundão fez questão de sublinhar sua gratidão aos parceiros que proporcionaram o retorno da Câmara ao coração da cidade. E como é sua característica, resgatou nomes e histórias de personagens que passaram pelo Legislativo Mateense e contribuíram para o desenvolvimento do município. Observado por 8 ex-presidentes, Paulo citou nomes e emocionou familiares de parlamentares e servidores que, na eternidade, deixaram saudades na casa do povo. Filho de uma família tradicional na política mateense, Paulo Fundão lembrou que, desde cedo, observava as articulações dos vereadores. Começou a desenvolver seu talento há 4 décadas, quando acompanhava o pai Matheus Cunha Fundão, então presidente do parlamento. E como fez o pai, trabalha agora para realizar concurso público para o quadro do Legislativo. Sem abrir espaços para a vaidade e a arrogância, Paulo Fundão relata que continuará empenhado em deixar legados para as próximas gerações, com prioridade para o empreendedorismo, com geração de empregos e renda para a população, ao mesmo tempo em que favorece a inclusão social e a cidadania, com respeito e harmonia entre mateenses de todas as idades. Fecha aspas. E eu repito, uma fábula, um conto de fadas que, se contado a uma pessoa que chegue hoje à cidade ou um aluno desatento do ensino fundamental 1, pode colar, mas que não tem nenhum pingo de consideração de um cidadão com o mínimo de sensatez e consciência que conheça a realidade da política e do povo de São Mateus. Eu fiz questão de ler na íntegra essa parte final, de completa autobajulação de Paulo Fundão, para que você que acompanha esse vídeo tenha noção de como os políticos atuais de São Mateus querem tratar o povo e a imprensa séria de São Mateus como otários. Esse trecho, abre aspas, sem abrir espaços para a vaidade e a arrogância, Paulo Fundão continuará empenhado em deixar legados para as próximas gerações, fecha aspas, é muito forte para a gente, não é não? Nós estamos falando do advogado que quer judicializar o poder legislativo de São Mateus, quando a imprensa séria da cidade solicita qualquer tipo de informação relevante, como nós, mas como presidente da Câmara Municipal recebeu a reprovação da OAB do Espírito Santo por ter deixado 2 advogadas serem agredidas por um vereador no plenário do parlamento. É o presidente que foi um dos responsáveis por salvar Daniel da Açaí da cassação de mandato por todas as infrações político-administrativas comprovadas na Operação Minúcios da Polícia Federal. Paulo Fundão desdenhou do inquérito da Polícia Federal, defendeu e deu ao prefeito palanque para Daniel da Açaí xingar, achincalhar e ameaçar o delegado da Polícia Federal, Patrick Caselli, e a família dele na Câmara de São Mateus. E já pagou quase R$300 mil do dinheiro do povo em festas de luxo, a portas fechadas, regadas a camarão VG, para receber amigos e parceiros de Brasília, São Paulo, Rio e Vitória na Câmara de São Mateus. Deixar legado para as gerações de São Mateus? Agir com harmonia em nome do povo? Ora, senhor presidente! E agora coloca esse tributo histórico de ingratidão no currículo com o que fez com o vice-prefeito Ailton Cafil. Você sabe, uma pessoa humilde, que quando passou na prefeitura, teve a sua atuação até contestada, mas assinou a Lei 2019/2021, que proporcionou o atual hoje Palácio Legislativo Matheus Cunha Fundão. O nome não está na placa, ele não foi citado em nenhum dos discursos. Baniram Cafil da história com relação à nova sede da Câmara Municipal de São Mateus. Ou tentaram fazê-lo, mas em nome da verdade, nós estamos aqui para deixar neste vídeo este registro que também é histórico. É assim, gente, é assim que está o ambiente político da cidade de São Mateus.
cada vez mais obscuro, no submundo, rasteiro, maldoso e podre. Tá falado.